Boa tarde, irmãos. Paz e fogo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre ele seja louvado. Irmãos, é uma grande alegria, que nós estamos mais uma vez com a nossa transmissão, falando do livro O Adorável e Misterioso Espírito Santo, do Wilson Franklin Novaes. Hoje, graças a Deus, nós conseguimos aí entrar um pouco mais cedo. São 16 horas e 51 minutos. Então nós conseguimos entrar um pouco mais cedo, graças a Deus, como eu sempre gosto de fazer. Eu gosto de entrar um pouco mais cedo para nos dar a possibilidade aqui de fazer algumas observações quando elas se fazem necessárias. E hoje, mais do que nunca, o tema do Wilson, que o Wilson aborda no livro, se faz necessário que haja aí um grande esclarecimento. Ele propõe aí a segunda vinda do Espírito Santo. Então a igreja não tem um documento que fala sobre isso. O que ele enxerga, o Wilson Franklin Novaes, a igreja enxerga com uma outra nomenclatura, de uma outra forma, que não seja assim uma segunda vinda, como se fosse assim dando a ideia de um paralelo com a segunda vinda de Jesus. Não tem nada disso. A segunda vinda de Jesus é uma coisa e a forma como o Wilson trabalha no livro é outra coisa. Não é nada em relação a essa segunda vinda. Apesar de que, irmãos, o Wilson vai abordar mais a segunda vinda de Cristo do que a própria vinda do Espírito Santo. Por quê? Porque a vinda do Espírito Santo já se deu em Pentecostes, nos Atos dos Apóstolos, e o que nós vemos hoje é um reflorescer, uma nova aurora dessa era pentecostal apostólica, da Igreja Católica. Não que haja aí uma separação de igrejas, a Igreja Carismática e a Igreja Católica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A igreja é uma só, é católica. E dentro da igreja existe aí agora, com o nascimento do Chares, vem aí as expressões carismáticas de dentro da igreja, que não exclui a renovação carismática e nem tampouco exclui também as novas comunidades, e outros movimentos de expressão carismática. Na verdade, irmãos, essa segunda vinda do Espírito Santo que o Wilson fala é a economia da salvação, onde a igreja chama de economia da salvação desde Pentecostes até o nosso tempo. Por quê? Porque esta economia da salvação, Jesus nos deixou o sacramento da salvação, que é a igreja. E através da igreja, então, nós temos aí a graça da salvação ser nos apresentada de uma forma fiel, de uma forma completa e de uma forma confiável, 100% confiável. O que as pessoas, eu sempre falo isso, o que as pessoas fazem é uma coisa, o que as pessoas anunciam é outra. Não que seja claro, não que seja uma verdade e correto aquela máxima, faz tudo que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não, isso é completamente contra-testemunhal, não tem nada a ver, é antiético, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Santo Agostinho já nos ensinava, não há lição mais desleal do que falar bem e viver mal. Então, quanto a isso, a gente não pode aí abrir um rombo no meio da igreja, na moral da igreja, afirmando que nós podemos aí fazer tudo de qualquer jeito, enfim, esse não é o intuito do vídeo, mas que fique bem claro essa observação. Agora, irmãos, vai pegando aí, por favor, já vai separando para aí, antes de nós iniciarmos, o Evangelho de São João, capítulo 16, a partir do versículo 12, nós vamos pegar os versículos 12 e o versículo 13. Pegaremos aí João 16, versículo 12 e 13. A você que já está ao vivo conosco, já compartilha aí, abre as suas salas de vídeo aí para que o vídeo seja multiplicado na medida do possível. Na medida que você se sentir inspirado a isso, aquele que ajuda na evangelização tem os méritos do evangelizador, vai dizer Papa Paulo VI, Beato Papa Paulo VI. E na medida que você for entrando também, se possível, confirma aí se o áudio está bom. Não se esqueça, o vídeo que nós fazemos aqui, ele é replicado lá no canal do YouTube. Enquanto nós ainda não temos um notebook, não tem como fazer simultâneo, porque existem pessoas que preferem no YouTube
e prefere o YouTube ao Facebook, e tem pessoas que preferem o Facebook ao YouTube. Então, aqui eu estou fazendo a opção de colocar aqui por causa da praticidade de trazer do vídeo daqui para o YouTube, ok? Agora, em termos de vantagens, eu tenho vantagens mais no YouTube do que aqui no Facebook. Em termos de qualidade, eu tenho qualidade melhor no YouTube do que aqui no Facebook. Então, vocês continuemos a orar aí pela providência de um notebook para esse miserável pregador, para ajudar na missão. Irmãos, aberta aí, não se esqueça de quando você vê o link do canal do YouTube, dá uma olhadinha lá, vai lá, dá um joinha no canal do YouTube. Caso você não tenha se inscrito no canal, se inscreva lá no canal, ajude a evangelização desse miserável pregador, né? E ajude-nos a alcançar mais pessoas aí que necessitam muitas vezes do conteúdo que existe lá no canal, porque tem conteúdo do canal que não tem aqui no Facebook. Então, se possível, se inscreva lá, dá uma olhadinha no conteúdo, né? Vale a pena, acredito eu que vale a pena dar uma conferida lá, porque existem muitos conteúdos, principalmente lá do comecinho, que tem lá no YouTube, mas não tem aqui no Facebook mais, né? Porque era feito numa outra página aqui no Facebook. Então dá uma olhadinha lá no canal, compartilha, né? Incentive as pessoas a se inscreverem no canal. Isso só vai trazer vantagens na hora da gente transmitir para vocês, tá bom? Que bom, né? Louvado seja Deus por isso. Creio eu que tudo isso é para honra e glória de Deus, e eu estou pedindo, não é nada financeiro, até porque não é do meu feitio pedir nada financeiro, mas eu peço ajuda na evangelização. Me ajuda a evangelizar, me ajuda a chegar aonde as nossas pernas ainda não conseguem chegar, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz de Cristo se deite sobre mim, quem nela morreu responda por mim. Sangue justo caia sobre mim, os meus inimigos fujam de mim. Por tua proteção, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Mais uma vez, uma boa tarde, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo, que para sempre Ele seja louvado. É uma alegria muito grande hoje falar sobre esse tema. É o penúltimo tema do livro, né? Então na quinta-feira nós já encerramos aqui a série do livro Adorável e Misterioso Espírito Santo. Já peço para você, se possível, confirmar aí se o áudio está bom, né? Se me confirma, né? Se o áudio está, pelo menos aí, tá dando para ouvir bem, né? A qualidade do som. E também, irmãos, já nos deixa assim o gostinho de quero mais, né? Do livro O Adorável e Misterioso Espírito Santo. Um conteúdo muito simples, né? Mas ao mesmo tempo que um conteúdo simples, um conteúdo profundo que nos faz ir lá no comecinho do nosso caminhar com Deus e também nos abre o horizonte para querer ainda mais. Obrigado, Patrícia, boa tarde. Deus abençoe a nossa transmissão, obrigado aí pelo retorno. Então, áudio ok, nós vamos tomar aquela famosa água. É bom para hidratar as cordas vocais, né? E nesse tempo seco você tem que tomar bastante água. Apesar que aqui em São Paulo está fazendo valer aquela máxima, né? Que São Paulo é terra da garoa. Uma garoa hoje o dia inteiro. Bom, observações que não tem nada a ver à parte. Irmãos, hoje o Wilson Franklin Novaes, ele nos vai trazer, como eu havia dito no início da transmissão, aquilo que a igreja chama de economia da salvação, né? A era do Espírito Santo. Estamos aí como se nós estivéssemos vivendo um novo Pentecostes, a partir de quando nascem então as expressões carismáticas dentro da igreja. E o Wilson, ele escreveu o livro nessa época de 1997. Essa época é quando a renovação carismática católica começa então a ter o seu boom no mundo inteiro, chegando no Brasil também tendo assim um certo auge, não que isso seja aqui a realidade, porque a renovação carismática, graças a Deus, cresceu muito. Hoje ela ela é de expressão mundial. E, né, em todos os lugares do mundo tem a renovação carismática católica. E nós temos lá o olhar, né, da Casa Pontifícia sobre a renovação, sobre o movimento Renovação Carismática Católica lá, né, lá no Vaticano, no escritório do ICRIS. Então, quando o Wilson escreve isso,
ele está dizendo sobre a segunda vinda do Espírito Santo, que é o tema usado por ele está falando exatamente desse nascimento, né, dessas expressões carismáticas. Na Bíblia, e também ele embasa muitas coisas na Bíblia, na palavra de Deus, mas embasa também em algumas aparições de Nossa Senhora, e além do que algumas mensagens particulares, que é o caso da Vassula Riding, que a igreja não aprovou nada, não se pronunciou acerca disso de uma forma oficial, que se coíba, né, porque é uma revelação particular, né, a Vassula Riding, e também a respeito de Medjugorje. Apesar de que a igreja está de olho, mas a aparição ainda não teve a sua aprovação eclesiástica, como se fosse assim uma oficialização da aparição. A igreja está de olho, ela acredita, mas ainda não se bateu o martelo, porque toda aparição ela é oficializada quando ela termina, né? Quando não há mais as aparições, então a igreja se manifesta de uma forma oficial, assim como foram as outras aparições. E o livro do Yusan vai nos trazer acerca disso também, acerca dessas aparições. Vai inclusive trazer um dos trechos das revelações particulares de Vassula Riding, que eu não vou citar, né? Fica a seu critério depois de comprar o livro e querer ver. Eu não vou citar. Assim como eu não vou citar as de Medjugorje, apesar que lá o Yusan embasa muita coisa, principalmente na última parte do tema, ele vai embasar muita coisa nisso, porque são profecias, né, acerca do fim dos tempos. Que aqui, na verdade, o Yusan vai trabalhar mais a escatologia, e essa segunda vinda vai preparar para essa segunda vinda de Jesus. Na visão do Yusan, nós vamos ver aqui que ele fala dessa segunda vinda do Espírito Santo como um preparatório para a segunda vinda de Jesus, como se fosse uma segunda vinda purificadora. Ele vai embasar de forma bíblica também, porém eu gosto sempre de alertar, é uma visão particular, é uma ótica particular do autor, onde eu não posso alterar nada, né? Seria plágio, então eu não posso alterar. Então aquilo que eu achar conveniente ler, eu vou ler aqui, a gente transcreve tudo igual nós temos feito. Se caso se faça necessário, nós damos também algum esclarecimento acerca ou alguma atualizada, caso se faça necessário isso. Ok, irmãos? Então vamos lá, pega comigo aí por favor então. Como eu disse no início, João 16, versículos 12 e 13. A tradução da Bíblia minha é a do Peregrino, ok? Versículo 12 do Evangelho de São João, capítulo 16. Muitas coisas me restam para vos dizer, mas por enquanto não podeis com elas. Quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará para a verdade plena, pois não falará por sua conta, mas dirá o que ouve e vos anunciará o futuro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dá um beijo na Sagrada Escritura, como eu gosto sempre de repetir, quem beija a Sagrada Escritura, beija também a face de Cristo. Eu amo essa frase de Santo Agostinho, né? Amo demais da conta. Irmãos, vamos lá. O que Jesus está falando aqui? Ele está naquele discurso de despedida, e aqui, de forma particular, nos capítulos 14 e 16, Jesus fala muito sobre o Espírito Santo, inclusive sobre as obras do Espírito Santo dentro da igreja e como o Espírito Santo iria guiar os apóstolos. Aqui, de forma particular, para que o tema, né, para que o tema se desenvolva, inclusive o Yusan vai citar esses dois versículos ao longo do tema. Então eu escolhi esse por quê? Porque ele é concernente a certas coisas. Por exemplo, quando Jesus fala assim, ó, eu tenho muita coisa para falar para vocês, porém vocês não podem com elas agora, vocês não aguentam. Então agora vocês não suportam ouvir o que eu teria para falar. Mas vamos traduzir para a nossa linguagem, para bom entendimento. Com o tempo, o Espírito Santo irá revelar as coisas futuras e vai esclarecer o que eu vos tenho dito acerca dos tempos, acerca dos momentos, acerca das circunstâncias. Então o Yusan vai citar esse trecho do Evangelho para embasar um certo trecho do tema que ele está abordando, que é a segunda vinda do Espírito Santo. Aqui está o livro, aqui está o tema que o Yusan usa, tá? A segunda vinda do Espírito Santo. Como eu disse, a segunda vinda de Cristo não tem nada a ver com a segunda vinda do Espírito Santo na ótica do autor.
O autor está falando de uma segunda vinda do Espírito Santo como se fosse purificação e preparatório para a segunda vinda de Cristo, né, que a igreja vai chamar de economia da salvação. Estamos aí, como diz Monsenhor Jonas Abib, no tempo da misericórdia, aonde Jesus está nos possibilitando aí uma conversão. O livro vai tratar disso, né? Apenas a linguagem dele que a gente precisa deixar muito claro aí, para depois ninguém vir falar que a gente está falando abobrinha, né? Ele vai apresentar então o tema da seguinte maneira: tornou-se hábito, vai dizer o Wilson, extrair da Sagrada Escritura somente versículos que evidenciam duas vindas de Jesus, no nascimento em Belém e na parousia final, para o julgamento da humanidade. Todavia, não é difícil encontrar também nas páginas do livro da Revelação, ou seja, na Bíblia, nítida e inconfundível, uma outra vinda, uma vinda intermediária entre o nascimento e o juízo final, para permitir que o reino de Deus, implantado entre nós por Jesus, alcance o brilho e a glória almejada, propiciando a todos um preâmbulo da verdadeira felicidade que há no paraíso divino. Muito bem, até aí tudo bem, é apenas uma apresentação acerca daquilo que ele vai falar. Ele fala de uma vinda então intermediária, de quem? Do Espírito Santo e não de Cristo. Essa vinda intermediária seria um preparatório para a vinda definitiva de nosso Senhor. Então aí o que ele vai falar? Né? Ele vai dizer assim, que esta afirmação não é nem fantasiosa nem utópica, né? Que o Novo Testamento guarda o conteúdo desta revelação com quantidade de citações que atestam claramente esta realidade. Então dentro da Bíblia, irmãos, dentro da Sagrada Escritura, existem essas citações realmente que o Wilson traduz aí como se fosse uma vinda intermediária, antes da vinda definitiva de Cristo. Inclusive, ele vai citar aqui uma frase de São João Paulo II, no Cruzando o Limiar da Esperança, né? um escrito, um pronunciamento de São João Paulo II, que vai dizer assim, ó: a alegria da vitória sobre o mal não ofusca a realística consciência do mal no mundo e no homem, dizendo que existe uma vitória certa sobre o mal em Cristo Jesus. Porém, nós não podemos ser alheios e nem fantasiar que existe também o mal entre nós, no homem e ao redor do homem. O próprio São Pedro vai dizer isso na Sagrada Escritura: ficai atentos, ficai e vigiai, pois o vosso adversário, o diabo, ronda ao vosso redor como um leão que ruge, pronto para nos devorar. Então ele é como um leão, mas não é o leão da tribo de Judá é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o vitorioso por excelência. Porém, esse maldito leão, esse imitador do leão, ele tem o poder de morder. E aí o Wilson vai falar sobre ele, sobre Satanás. Satanás está à espreita e sempre ativo, aproveitando todas as oportunidades para explorar as fraquezas e inconstâncias das criaturas. Essa situação ao longo dos séculos agravou-se de forma terrível e cruel, com a violência atingindo níveis insuportáveis em todas as formas, conduzindo a humanidade a passos ligeiros para o caos. Irmãos, há 23 anos atrás o Wilson escreveu isso. Depois de 23 anos, esse caos é uma realidade. A violência hoje, principalmente dentro do Brasil, parece que é algo generalizado. Né? A violência não tem mais limites, as pessoas não têm mais limites, há uma decadência moral e principalmente espiritual monstruosa da sociedade, e isso vai demonstrando que realmente Satanás está conseguindo ter aí alguns avanços nos seus propósitos, porém o vitorioso nós sabemos quem é Jesus Cristo. Então, vai dizer o Wilson, pressente-se que as coisas não podem permanecer como estão por muito tempo. É uma forma de enxergar muito interessante a do Wilson. As pessoas criadas pelo amor de Deus para viver em harmonia e desfrutarem dos bens que Ele nos proporciona, viverem como animais. Vamos lá, vamos corrigir aqui. Pressente-se, portanto é um sentimento antecipado de que as coisas não podem, não é que podem, não podem permanecer como estão por muito tempo. Já está.
As pessoas criadas pelo amor de Deus para viverem em harmonia e desfrutarem dos bens que Ele nos proporciona, estão vivendo nesse tempo como animais irracionais, conduzidos pelos piores sentimentos, destruindo e massacrando uns aos outros pela interferência devastadora das forças do mal, que atuam perniciosamente em todos os campos, degradando costumes, desintegrando famílias, mergulhando as criaturas numa abominável desordem moral e espiritual, lançando a discórdia e confusão até na mente dos eleitos. Irmãos, isso é fato. Hoje nós percebemos aí que até as pessoas de dentro da igreja parece que elas são meio loucas, né? Parece que são meio alheias aí à realidade de Deus. Infelizmente é uma triste, dura realidade ter que dizer isso, mas parece muitas vezes que as pessoas de dentro da igreja são piores das que estão de fora, né? É lamentável ter que fazer uma observação nesse nível, mas na verdade não é algo que está fora do normal, não é algo de outro planeta, é algo que muitas vezes está ao nosso redor, do nosso lado. Esse caos espiritual e moral que passa hoje o cristianismo no geral, mas para nós, né, que somos católicos, principalmente dentro da igreja católica, onde nós pretendemos fazer o que é certo, e de dentro da igreja nós temos críticas, perseguições, falta de entendimento muitas vezes, de dentro da própria igreja, de pessoas de dentro da própria igreja que estão ali falsificando a mensagem do evangelho e muitas vezes através de suas vidas machucando ainda mais o corpo místico de Cristo, que é a igreja, com o seu contra-testemunho, com a sua falta de espiritualidade, com a sua falta de zelo, com o desleixo naquilo que faz para Deus, muitas vezes faz de má vontade, muitas vezes faz de uma forma muito relaxada, de qualquer jeito, como se fosse jogado ao léu. Irmãos, é uma decadência. É verdade que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, verdade, corretíssimo. A vitória já é nossa, porém, desgraçadamente, parece que o povo não quer saber da sua salvação individual e fazem as coisas como se nada vai acontecer, como se não houvessem consequências na sua vida espiritual, na salvação de suas almas. E aí, o que vai acontecer? O Wilson vai falar que o Criador já sabia que isso iria acontecer, né? Deus Pai, que isso iria acontecer. Então, Jesus, ao transmitir os seus ensinamentos e recomendações, delineou também o esboço desta realidade, mantendo-a misteriosamente oculta por um tempo necessário, que é exatamente o trecho que nós lemos do Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 12 e 13. Aonde Jesus o Wilson deduz, né, interpreta da seguinte maneira: Jesus já sabia desta decadência atual que nós estamos vivendo da sociedade, essa degradação moral e espiritual que nós estamos vivendo. Jesus já imaginava, mas dizia que o próprio Espírito Santo iria dar sabedoria para a igreja, na pessoa dos apóstolos, para saberem lidar com a situação e como resolver a situação. E ele vai continuar que esses esclarecimentos são necessários porque neste tempo em que o desvario e a alucinação dominam muitas consciências, nasce e cresce a dúvida, fato, a desesperança e o medo, ainda mais nesse tempo de pandemia, né? A desesperança parece que ela tem crescido demais. Muitas pessoas perdem a razão e se enveredam por algum tipo de violência, quando presenciam sossobrar os últimos baluartes da justiça e do direito. O que significa isso, irmãos? Que são poucos os que estão lutando pela justiça e pelo direito. São poucos. E hoje, irmãos, lamentavelmente, são poucos realmente os que estão dando a cara a tapa. Que estão ali tomando a verdade de Deus, enfrentando, estufando o peito e enfrentando a mentira da sociedade paganizada. E tem pouco, mas poucos mesmo, irmãos. São poucos que levantam a bandeira de nosso Senhor Jesus Cristo dentro da igreja. São poucos que estão levantando as bandeiras daquilo que realmente é sagrado nessa sociedade. São pouquíssimas pessoas. São poucos. Dentre eles eu gostaria até de me colocar dentro desses poucos,
ainda não no estágio como eu gostaria, mas, irmãos, são pouquíssimas pessoas hoje que estão vivendo isso. Uma realidade de fidelidade, de testemunho, de busca de santidade. Irmãos, até mesmo, infelizmente, desgraçadamente, dentro da igreja, são poucas as pessoas que estão lutando de uma forma autêntica pela santidade, por uma fidelidade evangélica. Infelizmente, irmãos, eu continuo dizendo, desgraçadamente são poucas. Tem que haver mais? Tem! Como que incentivar essas pessoas a buscar a santidade? Através do meu testemunho, através do seu testemunho. Agora veja, então faz-se mister, ou se faz prioridade, acender a chama da esperança, porque ela existe de fato, a esperança, fazendo-a iluminar todos os corações através da divulgação dos anúncios proféticos que se realizam no cotidiano como resposta divina aos anseios e orações suplicantes da igreja. E aí o Iusa vai falar o seguinte: São Lucas escreveu nos Atos dos Apóstolos, vai citar Atos 1:11. Homens da Galileia, estáis aí a contemplar o céu? Esse Jesus que vos foi arrebatado virá do mesmo modo que para o céu o vistes partir. A ascensão do Senhor, vai dizer o Wilson, foi silenciosa e discreta, somente presenciada pelos discípulos, reais testemunhas da vida, paixão, morte e gloriosa ressurreição de Jesus. A maneira como ela aconteceu quer dizer-nos alguma coisa, convidando-nos a refletirmos sobre os dizeres do anjo. Esse Jesus que vos foi arrebatado virá do mesmo modo, ele frisa isso, que para o céu o vistes partir. O anjo afirma que o Senhor voltará do mesmo modo, sem alarde, ou seja, o mesmo Espírito que o levou irá trazê-lo de volta, sem chamar a atenção, mas vivo e presente no interior do coração de todas as pessoas de boa vontade. Ah, irmãos, a ascensão ela me revela algo importante. Ela me atesta, o anjo, como uma testemunha celestial, ele vem determinar que Jesus vai voltar. Acima de qualquer coisa, acima de qualquer doutrina, acima de qualquer seita, Jesus irá voltar. Não interessa, ele está afirmando que Jesus vai voltar. O anjo não pode mentir, porque ele está a serviço direto de Deus, então ele não pode mentir. Então este Jesus que vocês viram, ele vai voltar do mesmo jeito. O Wilson acha que é de forma velada. Mas olha só, esta revelação angélica nos fornece a primeira pista da vinda intermediária do Senhor. Por quê? Sendo que está falando da sua segunda. Porque pela própria Sagrada Escritura, bem diferente será a vinda dele por ocasião do juízo final. Aí a gente consegue entender mais ou menos a visão do Wilson. Ele está separando a segunda vinda do juízo final, com essa vinda intermediária de purificação. Olha só, ele vai citar Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos, nações da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele está mostrando aqui uma divergência, ele está mostrando aqui uma diferença, não divergência, mas uma diferença. Do mesmo modo que ele subiu, ele vai voltar. Foi sem alarde. Por quê? Porque a ascensão foi uma experiência transcendental. Foi algo assim que foi uma experiência transcendente dos apóstolos. Foi algo assim que eles enxergaram além dos olhos. Nós podemos assim dizer. Boa tarde, Valdete, seja muito bem-vinda. Então, a experiência da ascensão foi algo transcendente, que não fez alarde. Muitos ali, junto com os apóstolos, viram, mas não foi aquele alarde, não foi aquele barulho com trombeta, essa é a diferença que o Wilson está notando, tá? É a ótica do autor, tá bom, irmãos? É sempre bom frisar isso. Seguindo com o raciocínio no discurso escatológico, vai dizer o Wilson, apresentados pelos evangelhos sinóticos, ele vai falar Lucas 21:5-7, Marcos 13:1-4 e Mateus 24:1-3. Há duas questões que os discípulos queriam saber de Jesus. Duas. A primeira, quando vai acontecer a destruição do templo em Jerusalém?
É a primeira. A segunda questão: qual o sinal da consumação dos tempos ou o fim do mundo? Todavia, São Mateus acrescentou mais uma pergunta. Ele está falando do Evangelho de São Mateus. Qual o sinal da tua vinda? Para o judeu, o sinal é muito importante. É evidente que ele não se referia à vinda de Jesus no fim do mundo, né, no juízo final, porque sobre o mesmo questiona logo a seguir. Olha só. Saindo do templo, Jesus caminhava e os discípulos se aproximaram dele para mostrar-lhe as construções do templo. Ele disse-lhes: estáis vendo tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja demolida. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele a sós, dizendo: dizei-nos, e aí ele frisa, dizei-nos quando vai ser isso e qual o sinal da tua vinda para destruir o templo. Vinda intermediária de purificação, destruir o templo, purificação, e da consumação dos tempos, fim do mundo. O Yusa, ele define, ele separa. Dizendo-nos quando vai ser isso e qual o sinal da tua vinda, é a intermediária. E da consumação dos tempos, o fim do mundo. Ele separa. Como se fosse a consumação nessa vinda intermediária, o sinal da tua vinda, né, da destruição do templo, e qual a consumação dos tempos, que seria a vinda definitiva do juízo final. O Yusan separa essas duas, né, e ele quer falar sobre essa intermediária aqui, que vai dizer o sinal da tua vinda. Por certo, o evangelista referia-se à passagem de Mateus 23:39, quando acena para uma outra vinda dele ou do Espírito. Interessante a forma que ele enxerga, porque olha só, o que vai dizer Mateus 24:39. Pois eu vos digo, não me vereis desde agora até o dia em que direis, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Por outro lado, vai dizer o Yusa, merece consideração esta passagem abaixo registrada por Lucas. Quando começarem a acontecer estas coisas, erguei-vos e levantai a cabeça, pois está próxima a vossa libertação. Ué, mas é uma vinda. Não é uma vinda definitiva? Ué, então ele está falando de uma libertação. É desta forma que o Yusa está pensando. É aí que ele está enxergando a diferença. Ok? Espero que eu esteja me fazendo entender por vocês. O evangelista vai fazer o quê? Olha só como o Yusa observa isso. O evangelista refere-se aos acontecimentos que ocorrerão durante a existência da humanidade e não no fim do mundo. Por isso perguntamos, qual libertação? A libertação das dificuldades da vida e de todos os males através da morte e entrada no paraíso celeste? Mas essa libertação acontece todos os dias com aqueles que morrem. Então trata-se de uma outra libertação, que ocorrerá na existência do mundo, sobretudo libertação das tentações, da maldade, perversidade, das insidiosas tramas urdidas por Satanás e seus asseclas, pois só assim também o reino de Deus, que já está entre nós, a igreja, poderá alcançar a sua verdadeira expressão, vivendo a humanidade em harmonia e com uma prodigiosa paz sem a interferência do maligno, como ele mesmo, o evangelista São Lucas, anunciou. Da mesma forma também vós, Lucas 21:31, da mesma forma também vós, quando virdes estas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus, em plenitude, ele vai colocar em parênteses, está próximo. Irmãos, é uma forma de enxergar. É uma forma de enxergar. Talvez a nomenclatura que ele use, né, esteja aí um pouco ousada demais, eu diria, né? É um direito dele de enxergar assim? Bom, eu tenho um imprimatur, né? Até tem a autorização aqui da igreja para ele produzir, sinal que ele não falou nenhuma bobagem, né? Porém, né, é bom salientar que ele está dizendo que além de Pentecostes, então vem uma segunda vinda do Espírito Santo. Uma segunda vinda do Senhor. E aí? Ele está falando do quê? Tem horas que o Wilson vai falar de Jesus, tem horas que ele vai falar do Espírito. A intenção dele é deixar claro que a segunda vinda é do Espírito Santo e não de Jesus. Que a segunda vinda de Jesus é a definitiva, do juízo final, né? É a forma que ele deixa entender. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, está afirmando que Jesus Cristo virá uma segunda vez, não em consequência do pecado, porque já realizou a obra da redenção.
mas para salvar todos aqueles que o amam, que caminham neste vale de lágrimas e aflições, com o coração voltado para Ele, lutando e vencendo os obstáculos do cotidiano e suas próprias limitações e fraquezas, perseverando no caminho do direito, da justiça e do amor fraterno, mantendo viva e fulgurante a chama da esperança. Então, não será uma vinda para julgar a humanidade, porque isto acontecerá no juízo final, mas virá sim uma segunda vez, mediante o Espírito Santo, para livrar das armadilhas tenebrosas do maligno e salvar todos que procuram lhe ser fiéis, buscando o seu divino amor. Acredito que aqui deu para entender um pouco melhor, mas ele vai explicar um pouco mais. Olha só, assim sendo, a segunda vinda de Cristo concretizará um tempo durante o qual a humanidade, não sendo mais enganada pelo demônio, viverá em plena obediência ao Criador. Seriam talvez os novos céus e a nova terra? Será que é disso que ele está falando? O livro não me responde isso, né? Por isso que é preciso sempre ter um ponto de interrogação quando se lê um livro. O Criador com incomparável santidade e tendo a graça de possuir interiormente uma permanente experiência de Jesus e do Pai, né? Como se fosse uma locução e visão interior do Pai e do Espírito Santo. Então aqui ele entra na mística, entende? Se torna complicado de acompanhar o raciocínio dele se a gente lê assim no tapa. Ele entra muito na mística. Então, olha só, por outro lado, a vinda do Senhor representa o atendimento do Pai das orações dos seus filhos, membros da igreja, da qual Cristo é a cabeça. Ele está entrando na mística. Então a expressão "Vem Senhor Jesus", que São João invoca no final do livro do Apocalipse, no capítulo 22, versículo 20, é uma continuação da mesma súplica que a comunidade primitiva, no decorrer das reuniões litúrgicas, repetia diariamente da igreja, pronunciando o Maranatá, palavra aramaica que significa Senhor, vem. E sem dúvida, esta é também a invocação dos cristãos da atualidade. Ele vai falar de 1997. Lembre-se disso. A começar pelo Papa, que na época era João Paulo II, que acompanhando os acontecimentos do mundo, percebe que as criaturas não conseguem controlar a intensidade e grandeza do mal, que campeia livremente em todas as partes, permitindo que o fluxo de ocorrências cresça vertiginosamente, fazendo-se necessária uma poderosa intervenção, a fim de ser colocados os valores nos seus devidos lugares, pronunciando um basta contra a violência e o descalabro, imperando finalmente a justiça. Ou seja, ele está falando aqui de algo profético. Ele está falando de algo profético, de uma intervenção divina na humanidade nesse tempo de violência. É um assunto muito delicado assim que ele vem tratar no livro, um assunto delicado que abre aí espaço para muita conversa, né? Porém, dá para entender muito bem o que ele quer dizer, é só você entender no espírito aí. Porém, não podemos e nem devemos confundir os anúncios sobre a vinda do Senhor. Aqui, ele explica, procurando entendê-los corretamente na totalidade, não parcialmente. Ele acontecerá de fato, contudo, através do Espírito Santo. Ele está se explicando. Aquele que promana do Pai e do Filho, o Espírito Santo, porque ele é o atualizador da obra redentora, com a missão de fazer aparecer os frutos que Jesus conseguiu com o seu divino e precioso sangue, para benefício de toda a humanidade. É aquilo que vai dizer lá Jesus, né, sobre eu tenho muito a falar, mas agora vocês não suportam? É nesse sentido aí. Nesse sentido aí que ele está falando. Assim, compete ao Espírito Santo, olha só, ele está explicando ainda, assim compete ao Espírito Santo, em plena comunhão de amor com o Pai e o Filho, manifestar em plenitude no momento determinado, derramando sobre todas as criaturas labaredas de fogo do incandescente amor divino, realizando a purificação de toda a humanidade, exterminando o pecado e desenraizando o mal que existe no interior dos corações.
Está explicado como é que ele enxerga aí a segunda vinda. Uma purificação, um preparatório para a segunda vinda definitiva de Cristo. Algo semelhante com aquilo que Jesus fez antes de Pentecostes com os apóstolos. Vocês se lembram? Lá em Atos 1, né, que Jesus passa um tempo com os apóstolos, né, antes de fazer a promessa de Pentecostes, né, que o Espírito Santo viria. Mas Jesus, ele apareceu depois da sua ressurreição aí, um bom tempo, 40 dias, né, vai dizer lá São Lucas no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, ele apareceu durante um bom tempo. Para quê? Para preparar os apóstolos para se prepararem para a promessa que seria cumprida, que seria a vinda do Espírito Santo em Pentecostes de Atos 2. Esta abordagem, vai dizer o Wilson, lembra-nos os anúncios evangélicos de São Mateus e São Lucas, os quais escreveram que Jesus batizava com o Espírito Santo e com fogo. O fogo, no entendimento cotidiano, pode ser interpretado como luz que ilumina, que guia, que também queima e purifica. Isaías profetizou a purificação, ele está embasando agora a observação dele através da Sagrada Escritura, através de Isaías 4, versículo 4. Quando o Senhor tiver lavado a imundície das filhas de Sião, humanidade, e o sangue de Jerusalém, do meio dela, sangue proveniente do holocausto de animais, lembrando do sangue dos crimes e os abortos, pelo sopro, ruá, do seu julgamento, poder purificador, sopro, ruá de fogo abrasador. Então, se nós fôssemos ler, segundo o Iusa está nos dando entre parênteses a observação dele, nós poderíamos dizer assim, quando o Senhor tiver lavado a imundície da humanidade e o sangue de Jerusalém, do meio e o sangue proveniente dos holocaustos de animais, lembrando o sangue dos crimes e abortos, pelo ruá do seu julgamento, pelo ruá do seu poder purificador, ruá de fogo abrasador. Nós poderíamos ler desta forma. E aí ele vai citar também que o profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 2, vai falar sobre o mesmo assunto, porque ele é como um fogo fundidor ou purificador, como a lixívia dos lavadeiros. Como reforço auxiliar, vai dizer o Wilson, é construtivo lembrar a misteriosa palavra de Jesus diante da sua paixão. Vai citar Lucas 12, 49. Eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Irmãos, são assim, observações contundentes que vale a pena a gente parar e dar uma estudadinha um pouco melhor. Contanto que ele vai insistir no assunto aqui, dando mais ou menos um parâmetro de como que eu gostaria que estivesse aceso, né, de Lucas 12, 49. Olha só, a palavra do Senhor pode ser interpretada de duas maneiras. Primeiro, fazendo duas outras considerações alicerçadas na justiça divina. O fogo do Espírito Santo irá purificar todos aqueles que conhecem e amam o Senhor. É a primeira. A segunda, ou ameaçando com o batismo de fogo todos que obstinarem na descrença e total indiferença. Olhando dos dois lados. Do lado daqueles que amam o Senhor, daqueles que estão alheios a Deus. Aí, o Senhor, segundo apresentando uma interpretação conforme a misericórdia de Deus. Aí ele está dando uma interpretação ao olhar dele da misericórdia de Deus. O Senhor virá trazer o fogo abrasador do amor divino para envolver e transformar a humanidade, penetrando na fibra mais íntima do coração, convertendo a alma do fiel que, acolhendo o calor do seu carinho, procura seguir os seus ensinamentos. Por isso mesmo disse, como desejaria que já estivesse aceso, ou seja, como desejaria que o seu amor já tivesse sido acolhido vigorosamente pela humanidade. Melhorou um pouco aí a ótica dele. Então existe aí uma vinda intermediária. Ela já aconteceu? Irmãos, na visão desse miserável pregador, desse leigo pecador, perdoado por Deus, eu vejo que isso aconteceu a partir de Pentecostes. Que essa economia da salvação que a igreja nos traz como sacramento de salvação para nós. Certo? Esse é o primeiro ponto. Aí, quando renascem as expressões carismáticas de dentro da igreja, eu penso que aí o Wilson está vendo essa segunda vinda aí do Espírito Santo, além de Pentecostes. Né? Por quê?
Porque aqui ele vai começar a dar uma nuance acerca disso. Por isso que, pelo que eu estou vendo, pelo que nós podemos notar, é o que ele deixa transparecer. Porque olha só, em diversas manifestações sobrenaturais acontecidas ao longo do século XX, Jesus manifestou aos videntes, as pessoas que têm aí, vê as aparições aí, sofre ao pensar no momento em que terá de enviar o Espírito Santo para cumprir a missão de purificação das pessoas. Porque ele é um Deus de amor e misericórdia, que deseja a salvação de todos os seus filhos. Mas lembra também que é um Deus de justiça, e por isso mesmo terá de ser juiz da humanidade para considerar todas as formas de rebeliões praticadas contra o seu infinito e misericordioso amor. Nosso Senhor disse que o Espírito Santo de graça virá sobre todas as criaturas e será como um orvalho benéfico que cobrirá toda a terra. Irmãos, o Antônio Lúcio, eu vejo que a visão do Yusan é em função desse renascimento aí das expressões carismáticas dentro da igreja. Eu vejo isso. Na ótica do Yusan, parece que ele está vendo isso que ainda irá acontecer. Que virá um fogo com línguas, né, para purificação da humanidade. Né? Ele enxerga desta forma, como se ainda irá acontecer de uma outra maneira. Né? Este acontecimento, cujos prenúncios vemos crescer e intensificar em nossa era, é chamado efusão do Espírito Santo, que na verdade é um notável derramamento de graças e carismas sobre toda a humanidade, caracterizando-se sinalizador da segunda vinda do Espírito Santo em plenitude. Pronto, ele explicou. Ou simplesmente no segundo Pentecostes. Irmãos, eu enxergo esse segundo Pentecostes através dessas expressões carismáticas, a renovação carismática católica, as novas comunidades, TLC, outras expressões aí que usam a espiritualidade carismática. É o que ele está dando a entender. Ainda que os termos que ele usa, né, esse rodeio que ele faz do assunto, né, que ele não entra assim de eixo no assunto. Talvez, irmãos, para evitar cair na tentação de revelar datas, né, que muita gente tem falado, ou então de cometer o terrível pecado do sensacionalismo, né, de fazer aí crescer um pânico na humanidade, como está acontecendo aí com esse tal do coronavírus, né? Injetaram um pânico dentro da sociedade, né, que graças a Deus parece que está passando, né, mas mesmo assim tem muita gente que está completamente desequilibrada por causa disso, né? Tem gente aí que está adoecendo mais agora, né, diante desses fatos que são relatados aí pela mídia, do que propriamente dito pela doença. É lamentável isso, né? Falta aí de critérios aí na hora de lançar o jornalismo. Mas parece que o Yusan está falando exatamente disso. Né? Ele dá a entender isso. Então, no meu entendimento, né, no meu pequeno entendimento, eu penso que esse segundo Pentecostes já está se dando dentro da igreja através das expressões carismáticas, né, desde lá do Kesney. Mas, irmãos, é importante lembrar que o próprio Yusan falou no início do livro que o Espírito Santo sempre assistiu à igreja. Tá? Então, não há um cisma do Espírito Santo com a igreja, não. Né? Não há essa quebra, não. O Espírito Santo sempre esteve lá, de uma forma discreta, velada e ao mesmo tempo poderosa. E por isso que nós estamos aí há 2020 anos, graças a Deus. E aí o Yusan vai usar o seguinte subtítulo, que aproxima-se aí a purificação. Esta realidade, vai dizer o livro, deve propor às pessoas, além de natural caminhada no Espírito Santo, procurar aprimorar as virtudes, objetivando aproximar decididamente do modelo divino, busca de santidade. Só através da oração, do arrependimento sincero das culpas, do sacrifício pessoal e exercício de amor fraterno é que as pessoas encontrarão o caminho da salvação. Pronto, ele está aí colocando já de um modo salvífico, né? Inclusive ele vai citar aí algumas coisas aí acerca da Vassula Raiden, né? Que, como eu já disse, como a igreja não se pronunciou a favor e nem contra, aí, então nós também não colocamos aqui em evidência, né? Por zelo, né? Para que as pessoas não se sintam confundidas aí de alguma forma.
Evidentemente, não faltarão as almas obstinadas que blasfemam o nome do Senhor. De fato, irmãos. E aqui a gente precisa ter um olhar realista, né? Que fazem críticas aos anúncios divinos e combatem ao lado de Satanás, mesmo que desconhecidamente. Estas continuarão a rejeitá-lo e sem dúvida encontrarão um triste e melancólico fim, mediante a opção que fizeram. Ele deixa assim bem claro que a opção é nossa. O Wilson, ele é muito categórico e eu gosto desta forma categórica que ele trabalha, certo? Aí, o que o Wilson vai fazer? Ele vai trabalhar um pouco da escatologia, né? E vai falar dessa purificação aí de forma velada aí, dentro das aparições de Nossa Senhora, das alocuções interiores, no caso do padre Stefano Gobbi, né? Que é Nossa Senhora, né? O movimento sacerdotal mariano. Também vai falar de Medjugorje, vai falar de Fátima, Garabandal e também vai falar também sobre a Vassula Raiden, que é a qual nós não vamos citar. Eu vou citar a do padre Stefano Gobbi porque tem aprovação eclesiástica, né, comprovada. A apostasia e a impiedade atingirão graus ainda mais expressivos, levando a grande tribulação da igreja a um clímax. A tribulação para a purificação, né? Vamos entender dessa forma aí. Consumando a tentativa de retirar o Papa João Paulo II da Cátedra de São Pedro para a posse do anticristo. Como assim, Antônio Lúcio? Nossa Senhora disse ao padre Stefano Gobbi a 13 de maio de 1990: a igreja conhecerá a hora da sua maior apostasia. O homem iníquo introduzir-se-á no seu interior e sentar-se-á no próprio templo de Deus, enquanto o pequeno resto que permanece fiel será submetido às maiores provações e perseguições. Irmãos, é bom dar aqui uma ótica acerca disso, né? Quando o Wilson fala de retirada de São João Paulo II, né, do papado, nós sabemos que muitas vezes, né, em função da saúde de São João Paulo II, foi pedido para ele, né, isso não é segredo para ninguém, que muitos pediram para que ele renunciasse ao papado. Muitos pediram isso para ele. Porém, se São João Paulo II ele simplesmente se rende e renuncia, ia virar uma baderna, porque nós sabemos como foi ali, mais ou menos ali o final já da vida de São João Paulo II como Papa da Igreja. Foi difícil. E muitas pessoas especulam também, né? Dizem que falam que ali dentro há uma conspiração ali dentro do Vaticano e tudo mais. Irmãos, se isso realmente existe, não é surpresa nenhuma. Por quê? Porque um Papa falou isso antes de São João Paulo II. Papa Paulo VI. 15 de novembro de 1972, o Papa Paulo VI disse: a fumaça de Satanás entrou na igreja. Isso não pode ser surpresa. Mas, Lúcio, não quer dizer que a conspiração existe? Eu não diria conspiração. Eu sei que tem gente, tem pessoas lá dentro que infelizmente se venderam ao mal. É como eu sempre falo, as pessoas estão errando dentro da igreja e não a igreja está errando. Né? E com isso, com esse erro de dentro da igreja, dentro dos meandros, de pessoas que não deveriam errar, e eu repito isso, não deveriam errar. Não deveriam. Estão no lugar que não lhes daria direito de erro. E eu concordo plenamente com os irmãos que não aceitam o erro, porque eu também não os aceito. E combato. Como leigo, como filho da igreja, eu combato isso, não aceito. Eu não tolero. Esse tipo de erro, não. Mas que existe ali dentro algumas pessoas que são quase que como nós poderíamos chamar esse tipo de gente? Poderíamos até chamar de terroristas eclesiásticos? Isso não é oficial. Isso é desse miserável que está falando. Poderíamos chamar assim? Não sei. Porque nós não estamos lá dentro. O que nós sabemos é de alguém que nos fala. Então já perde a qualidade da autenticidade da notícia. Então, fazendo telefone sem fio, a coisa vai perdendo a qualidade. Então é perigoso você fazer uma afirmação 100% categórica.
mas que existia no tempo de São João Paulo II, muitas pessoas, inclusive do alto clero, que pediam para São João Paulo II renunciar ao papado, irmãos, isso existia. Nós vamos chamar isso de conspiração? Eu não chamaria de conspiração. Eu não chamaria. Eu chamaria, como o Papa Paulo VI dizia, a fumaça de Satanás. Aí sim. Aí é um pronunciamento de alguém que não poderia errar naquilo que se pronuncia. Certo? Agora, aqui aí depois vai falar sobre Garabandal, Medjugorje, né? Eu poderia citar muitos aqui, irmãos, mas eu por zelo não vou aqui estar relatando, tá? Mas existe aqui alguns que vão falar sobre do Padre Gobi. Aqui. A devastadora destruição, conteúdo do misterioso terceiro segredo de Fátima, que sofre especulação até hoje, revelado por Nossa Senhora a Irmã Lúcia em 1917, que deixou o Papa Paulo VI impressionado quando leu o texto, coincide também com a descrição do castigo que a Santíssima Virgem Maria anunciou à irmã Agnes Sasagawa em Akita, no Japão, em 1973. Portanto, anos depois de Fátima, que vai dizer assim: essa aparição de Akita, né, eu não tenho dados oficiais dela, mas muitas pessoas já dizem que ela pode ter sido já aprovada. Eu vou citar porque aqui vai fazer a menção da mensagem de Maria para Padre Stefano Gobi, do movimento sacerdotal mariano. Por isso que eu estou citando essa mensagem. Se a humanidade vai dizer a Virgem Maria, né, para Akita, né, mas fazendo eco à mensagem lá de Nossa Senhora Padre Stefano Gobi, que ele tem uma mensagem semelhante. Se a humanidade não se arrepender e não se converter, o Pai infligirá um castigo terrível. Será um castigo maior que o dilúvio, e como nunca foi visto antes, cairá fogo do céu e matará uma grande parte da humanidade, tanto os bons como os maus. Também Nossa Mãe Maria Santíssima dirigiu palavras idênticas ao Padre Gobi, anunciando o castigo que será imposto à humanidade, se as pessoas não empreenderem um responsável processo de conversão. Esse mesmo castigo corresponde a um segredo de Medjugorje, né, que vai falar aqui também, né, e vai falar sobre a vassula. Depois vai falar de novo sobre algumas coisas sobre Medjugorje. Irmãos, fato é que esses castigos, né? Quem tem o livrinho do movimento sacerdotal mariano, aquele grosso azul, vai perceber que muitas das mensagens de Nossa Senhora realmente estão falando sobre isso. Não é algo assim para ficarmos escandalizados, não, né? Porque é fato isso, né? É fato. Muitas das mensagens lá que foram dirigidas ao Padre Stefano Gobi, irmãos, são de arrepiar. Principalmente quando Nossa Senhora fala dos fins dos tempos. É de arrepiar a espinha. É de deixar qualquer católico consciente de cabelo em pé, com frio na barriga e na espinha. E aí o livro continua, e Wilson continua. Verdadeiramente, é suficiente olharmos em frente e ao redor para enxergarmos o deplorável e desesperador estado espiritual e moral em que está mergulhada a humanidade. Isso não é novidade para nós e nenhuma mentira ou algo assim isolado de opinião do Wilson. Não há respeito pelas coisas sagradas. Fato. Irmãos, até dentro da própria igreja não tem respeito ao que é sagrado. Não tem. Haja visto, irmãos, que antigamente nós não víamos aí tanta depredação de igrejas, violação de sacrários. Hoje, irmãos, é algo assim que se tornou quase que corriqueiro, infelizmente. Aí, lá em Santa Catarina, né, no sul do país, aqui em Santo André já aconteceu isso, né, no meio dos assaltantes entrarem dentro da igreja e deixarem âmbula, cibório, tudo no chão, sabe? Jogar a Eucaristia no chão,
né? Perdeu-se o respeito pelo sagrado. Irmãos, dentro da Igreja Católica é isso também. Né? Tem, infelizmente, né, desgraçadamente, padres que não acreditam mais na Eucaristia, na sacralidade do Santíssimo Sacramento, que consagram ali mais de forma mecânica, mais para cumprir tabela, do que propriamente mostrando que se acredita. Eu penso, irmãos, que precisaria acontecer mais um milagre lantiano na mão de um desses padres, né? Que Deus, em sua infinita bondade, pudesse nos conceder isso, para que houvesse pelo menos um boom também de zelo pela Eucaristia, pelas coisas sagradas. Nunca vimos em toda a história da igreja, da sociedade, tanta quebração de imagens, coisa pública, ato público, né? Que, irmãos, eu abomino de verde e amarelo. Um desrespeito total pela sacralidade da religião, usando imagem sacra para fazer suas supostas artes. Né? Haja visto aí o carnaval aí, quantas controvérsias, todo carnaval tem alguma controvérsia ali por causa do uso de símbolo religioso no meio das escolas de samba. Cultura, arte, até onde? Qual o limite do respeito aí? Aonde se encontra o limite? As pessoas perderam esse limite. Perderam. E aí o livro continua. E nem pelo próprio Deus. Fato. A desinformação é geral e tão grande que as pessoas caminham em plena ignorância de tudo que se refere ao espírito, portando-se como vagas no mar, conduzidas aleatoriamente pelas correntezas marinhas, na direção que atuarem no momento. Vamos, fato. Católico, desculpa católico, você que é católico não é assim, mas desculpa dizer, uma boa parte dos católicos, uma grande maioria eu diria, são preguiçosos para ler documentos, são preguiçosos para estudar a Bíblia, são preguiçosos para escutar pregação, para ter uma formação de curso. Irmãos, eu mesmo já divulguei aí nas minhas redes sociais um curso de fé católica do Eudes Duarte lá de Minas Gerais. As inscrições se acabaram ontem. Irmãos, poucas pessoas procuraram o curso. Poxa, e vindo com um conteúdo sólido de um irmão que estuda. E como ele, existem outros. Tem o curso de fé católica do Roberto Tanus, lá de Goiás. Tem outros aí, irmãos, que realmente dão sangue para formar o povo católico. O padre Paulo Ricardo também. E o povo católico não tem paciência para ficar na frente de um curso ou na frente de uma tela de computador ou de celular, seja lá onde for, 45 minutos, uma hora e pouco, para escutar uma pregação de conteúdo católico para esclarecer sua fé. Mas tem a pachorra, a discrepância de ficar 5 horas diante de um celular, 5 horas na frente de um notebook, em rede social. Ridículo, é vergonhoso. É um povo que está fazendo se cumprir aquilo que está em Oséias 4:6. Meu povo se perde por falta de conhecimento. E o povo está se perdendo. E estamos no meio da perdição do povo. E muito católico, ao invés de lutar contra a perdição do povo, está criticando quem está lutando para não perder. A censura me proíbe de falar o que eu tenho vontade de falar. Mas na boa, irmãos, isso é ridículo. Isso é vergonhoso. Católico teria que ser esclarecido para dar razões de sua fé, como dizia São Pedro na sua primeira carta, na Bíblia. Agora, não é esclarecido e ainda critica quem é esclarecido? Ah, faça-me um favor. Te escandaliza buscar santidade, mas não te escandaliza o povo estar errando de forma ridícula dentro da igreja? Poxa! E isso acontece, irmãos, com o ministro extraordinário, com o ministro da palavra, gente de dentro, que não deveria errar, leigo, padre, freira. Poxa! Só tem uma coisa para lembrar vocês. A igreja já existe há 2020 anos, sem a necessidade nossa. Poxa! Resulta, vai continuar o Yusa, que muitos vão em busca de um Deus mais fácil nas seitas e em outras religiões, deixando o céu por serem impuros e desinformados, indo ao inferno em busca de luz, enquanto uma maioria mantém-se distante e completamente indiferente, vivendo a vida presente com toda a energia, aproveitando o máximo enquanto podem.
é a apostasia, no grau mais elevado, que desgraçadamente traz a impiedade, com todas as formas de violência e todas essas manifestações, constrangidos e cheios de pesar, presenciamos nós, católicos, na atualidade. Terrível, terrível, terrível. Dentro da igreja a gente tem que evangelizar quem a gente deveria acolher a evangelização. É brincadeira? Chega da vergonha do zelo de muitos ministros extraordinários, ministros da palavra, ministros de batismo, de sacramentos, né, no geral, da vergonha da falta de zelo, o desleixo, a falta de espiritualidade, a falta de conduta. Irmãos, oh, como é terrível falar sobre essas coisas. Irmão, é ridículo você entrar dentro de uma Santa Missa, por exemplo, e você vê que as pessoas que deveriam zelar por aquilo que está acontecendo no altar, ficam tirando a sua atenção com conversa paralela. Poxa vida, meu Deus do céu, liturgia não é improviso, você tem que preparar antes, meu Deus. Se prepara aí que o imprevisto acontece, deixa alguém preparado, ué. É por isso que leitor, você não escolhe só 2, você escolhe 4. Porque se os 2 furar, tem 2 de reserva. Prepara antes, uma semana, no caso das missas dominicais, separa uma semana antes, prepare, se possível, no meio da semana. Ah, você quer muita correria, está em tempo de pandemia, para de desculpa. É para isso que existe álcool em gel, existe distanciamento, é para isso que existe. Poxa, nós estamos falando aqui de zelo preparatório. Irmão, se tem uma coisa que eu não suporto, é ser chamado de última hora para servir o altar. Irmãos, eu não sirvo. Só se eu perceber que a coisa está apertada realmente, que a pessoa não teve culpa. Mas olha, irmãos, eu sempre sou da opinião do Padre Paulo Ricardo. Liturgia não se improvisa. Quer a liturgia batismal, quer a liturgia, até mesmo a liturgia das horas, para aqueles que têm essa prática, a liturgia da eucarística, não se improvisa. Não se improvisa. Não se improvisa. Não é peça de teatro. É o santo sacrifício do Senhor, gente. É altar. Oh, meu Deus. É a atualização do único e verdadeiro sacrifício, pelo amor de Deus. A gente está lidando com salvação de alma. A gente não está lidando com pastel da feira. Poxa, é difícil de entender isso? Parece que tem gente que né? Então, vai dizer o Yusan, já encerrando aqui o capítulo do livro, então, sem dúvida, o tempo é este, porque nele as profecias se confirmam e as predições bíblicas vão se realizando conforme o anúncio divino. Então, eu penso, irmãos, que aqui nessa frase, o Yusan, ele deixa claro que os tempos que nós estamos vivendo é exatamente aquilo que eu falei. Quando nascem, então, as expressões carismáticas que fazem aí, que tiram do fundo do baú, né, o exercício dos dons carismáticos, né, esse culto ao Espírito Santo, esse deixar-se levar pelo Espírito Santo, que aconteceu aí nesses últimos anos, nesses 50 anos para cá. Então eu penso que ele enxerga disso aí, que este fogo purificador vem agora, que ele ainda não virá, né? Ele não cita data, né, porque inclusive na Bíblia não tem data, então não existe data. Não tem data para que isso esteja acontecendo. Jesus fala para ficarmos atentos aos sinais e não às datas, né? Enfim, é diferente, né? Para bom entendedor, pingo não ria letra, né? É simples, né, de entender. E aí ele vai citar Mateus 24:36, que vai dizer assim: daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas só o Pai. E aí Atos 1:7, não vos compete conhecer os tempos e os momentos que o Pai reservou em seu poder. E aí o Yusan encerra o capítulo com este parágrafo, irmãos, que vale a pena prestarmos muita atenção em cada palavrinha do Yusan. Estas palavras do Senhor encerram o capítulo com a síntese dos acontecimentos do final dos tempos, o qual exigiu grande esforço,
exaustivas pesquisas e comparações realizadas com absoluta honestidade e íntegra responsabilidade, a fim de poder estabelecer uma análise criteriosa e profunda do teor das profecias anunciadas nas mais importantes obras providenciais do Senhor em nosso século, objetivando descrever todos os anúncios com total fidelidade. A firme disposição, aliada a um ilimitado respeito pelas coisas divinas, aprimoraram a utilização da cautela, do bom senso e a prudência, não ultrapassando determinados limites que pudessem suscitar uma tentativa estranha de inadequada gerência no domínio do Criador, antecipando acontecimentos indevidamente, que só dependem de sua absoluta vontade. Por isso não foi fixada nenhuma data, e aliás é o certo, não se fixa data para as coisas que são divinas, porque elas pertencem ao Senhor e são expressão da divina misericórdia, que sempre espera além de um tempo considerado como final, concedendo derradeiras oportunidades de amor a todos os seus filhos, inclusive aqueles que estão mais distantes, a fim de que numa última oportunidade decidam deixar-se inundar pela maravilhosa luz do Espírito, arrependendo-se da iniquidade e buscando refúgio consolador do Sagrado Coração de Jesus. Amém. Aqui, irmãos, eu gostaria assim antes de nós rezarmos, de colocar o seguinte aqui. Na verdade, os tempos que nós estamos vivendo realmente eles são tempos maus, né? O próprio São Paulo vai dizer isso na carta dele aos Efésios, né? Ali no capítulo 6, que nós estamos vivendo tempos maus. Tempos maus em que sentido? Basta olharmos aí a realidade da nossa sociedade hoje em dia. A sociedade nunca passou por um caos de relacionamento tão grande como agora, né? Onde pais matam filhos, filhos matam pais, né? Há uma desestrutura na sociedade por completo, né? Não digo que é generalizado, né? Porque não são todas as pessoas que são assim, porém uma boa parcela da sociedade está dessa forma. Nós vemos aí a violência em níveis absurdos, né? Haja visto o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, né? Com todas as problemáticas que tem aquele estado, com toda a sua beleza exuberante, né? Turística inclusive, nós vemos ali a delicadeza que a segurança está passando por lá naquele estado. Aqui em São Paulo também? Sim, em São Paulo também, mas em São Paulo as proporções não são as mesmas do Rio de Janeiro. Existem aqui também o fator violência em São Paulo de forma crescente, sim, sempre, muito crescente. A segurança pública, aliás, é uma problemática generalizada no Brasil. Porém, nós não podemos deixar de detectar aqui os sinais dos tempos. Porque se nós sabemos quando vai chover, quando a meteorologia acaba errando nas suas previsões, né, e nós acabamos acertando porque conhecemos aí quando está muito calor, o vento, a direção do vento, ou então as nuvens, que elas determinam que algo vai acontecer e nós acabamos por acertar por causa daquilo que nós lemos com a situação ao nosso redor. Assim também, religiosamente, nós precisamos fazer. Olhar os sinais que estão aí na sociedade. O próprio Jesus disse, eu sempre digo isso, irmãos, Mateus 24 é um resumo da atual situação da sociedade hoje. Muita coisa ali de Mateus 24 está acontecendo. Guerras, rumores de guerras, né? Olha a situação lá do Oriente Médio, que nunca pacificou. Guerras, rumores de guerras. Pais contra filhos, filhos contra pais. Irmãos, olha aí o que estão tentando aprovar no Planalto. Estão querendo autorizar o aborto. Irmão, eu sou veementemente contra. Eu sou católico. Eu sou a favor da vida. O aborto não é a solução de problema. É tapar um buraco fazendo outro. Convença-me ao contrário, porque não é.
né? Independente aí do que as mulheres dizem aí, né? Essas defensoras dessa porcaria, sabe? Não vale a pena falar. A verdade é essa, não vale a pena falar, né? Mas os assassinatos em massa que tem acontecido, a gente nunca viu tamanho desvalorização da vida como hoje. Mata-se por nada. Mata-se por nada. Um pisão no pé, você pode morrer. Tá assim. E Jesus havia dito isso. Mateus 24. As mudanças climáticas. Jesus disse isso em Mateus 24. Olha, a gente nunca entende o tempo. São as 4 estações do ano num dia só. Pelo menos aqui em São Paulo é dessa forma. Então a gente não pode ser burro. Desculpa, né? Ignorante. A ponto de não enxergar os sinais dos tempos. Dizer que tá tudo bem, que legal, Deus é misericórdia. Não, não é assim. Estamos num momento sério da humanidade, onde os sinais dos tempos estão revelando que Jesus realmente está às portas. Mas que existe aí um fogo purificador do Espírito Santo, que é capaz de nos guiar no único caminho, na única verdade, na única vida que é Cristo. Existe esse fogo purificador aí. Se nós estamos realmente no tempo da purificação, é hora de pedir para o Espírito Santo nos purificar. Mas não só nos purificar, mas nos consumir de zelo, nos consumir de amor por Deus, nos consumir de amor pelo sagrado. Tem um artigo meu, né? O zelo pelo sagrado. É preciso voltar esse zelo. Os agentes pastorais, os ministros extraordinários, é preciso voltar ao zelo. O católico precisa voltar ao zelo por aquilo que é sagrado. E só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Por isso, você que é católico, que está assistindo agora, você que vai assistir posteriormente esse vídeo, inclina um pouco a cabeça se você faz tempo que não reza. Inclina um pouco a cabeça. Reconheça-se aí pequeno diante da grandeza de Deus. E rogue a Jesus que nos envie nessa hora este fogo abrasador, este fogo purificador do seu espírito. Não como línguas de fogo agora sobre as cabeças, mas um fogo por dentro, um fogo que queima por dentro, um fogo que nos incendeia por dentro. Vem, Senhor Jesus, e nos batiza de novo com teu Espírito Santo, Senhor. Faz acontecer dentro de nós uma reviravolta, faz uma bagunça santa dentro de nós, a fim de que nossa vida se organize, que o nosso zelo retorne pela força do teu Espírito, Senhor. Que o nosso zelo retorne, Senhor, que haja dentro de nós, Senhor, não mais um desleixo, mas um esforço para querer sempre mais de Ti. E isso só é possível pela força do Espírito Santo. Por isso, vem nessa hora, Jesus, Maranatá, vem, Senhor Jesus, nessa hora, não numa segunda vinda gloriosa, Jesus, não desta forma, mas nos dê o seu Espírito Santo outra vez, Jesus. Aconteça em nós nessa hora um novo Pentecostes, um Pentecostes pessoal, principalmente para aqueles que nunca, Senhor, nunca experimentaram a força do Espírito Santo. Também, Senhor, sobre estes, derrama o teu Espírito Santo, Senhor, a fim de olharmos os sinais, mas não ficarmos desesperados com os sinais, mas em Ti termos esperança, em Ti termos a confiança de que nós veremos novos céus e nova terra, não ficarmos, Senhor, amedrontados pelo fim dos tempos, mas termos a esperança de estarmos na Tua presença, de estarmos na Tua graça e sermos aqueles que o Senhor recolhe. Por que não pensar assim? Sermos aqueles que o Senhor recolherá. Não aqueles que irão ficar, mas aqueles que o Senhor irá recolher quando houver essa sua passagem, esta realidade estará acontecendo. Senhor, vem nessa hora, nos dê o seu Espírito Santo, a fim de que o nosso coração se solidifique.
a fim de que o nosso coração encontre segurança em Ti, não insegurança, nem medo, nem temor, mas, Senhor, um temor que nos leve à piedade filial, um temor que nos leve ao respeito às Tuas coisas, àquilo que é sagrado, que não desacralizemos aquilo que é sagrado, Senhor, como a sociedade tem feito, mas derrama em nós esse Espírito Santo e nos faz, Senhor, alastrarmos este fogo de zelo até por onde nós pisarmos, aonde o Senhor nos levar, que nós transbordemos este fogo zeloso para outras pessoas, que todas as nossas conversas sejam conversas que transbordem o zelo fervoroso do Espírito Santo, que as nossas amizades sejam amizades que transbordem o zelo pelas coisas de Deus, que transbordem o zelo pelo céu, o desejo de céu, o desejo de santidade, que os nossos exemplos, aquilo que nós fazemos dentro e fora de nossas casas, dentro e fora das igrejas onde nós participamos, seja, Senhor, um transbordamento do Espírito Santo para essas pessoas, a fim de contagiar com o amor do céu, a fim de contagiar com o amor que uniu os apóstolos há 2020 anos atrás, Senhor, e transformou aquilo que nós temos hoje como igreja, segundo o Teu desígnio. Sim, Senhor, foi segundo o Teu desígnio, foi o Senhor que nos deixou esse sacramento de salvação que é a igreja, o Senhor nos deixou isso, o Senhor quis que fosse assim, então nós queremos estar dentro desta barca, queremos com zelo, Senhor, purifica-nos, Senhor, de todas as nossas poeiras, aquilo que em nós ainda é impuro, aquilo que em nós ainda não é claro nem transparente, não é alvo como a neve, como as Tuas vestes estavam no dia da transfiguração, mas vem, Senhor, com o Teu sangue alvejar as nossas vestes. Vem, Senhor, com o Teu sangue nos lavar por inteiro. E com o Teu Espírito Santo, Senhor, com este sopro divino, sopra a poeira. Com este fogo, vem queimando as impurezas que ainda existem em nós. E vem nos levando na Tua direção, Senhor. Vem nos levando na Tua direção, pela força do Teu Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, é muito bom nós fazemos, quando eu faço a transmissão, eu faço com o maior prazer do mundo, irmãos, porque para mim a maior alegria é estar a serviço de Deus, né? A maior alegria para mim é dar Deus, o Deus que eu um dia recebi, meu prazer é dar o Deus, dar Deus para as pessoas, né? Porque assim Deus me escolheu para fazer, através da pregação da palavra. Né? Graças a Deus que Deus me deu essa oportunidade. Não é Deus quem precisou de mim, sou eu quem precisa de Deus sempre. E é importante que quando aqueles que você vê que trazem zelo, né? Não como eu, mas que transbordam zelo, né? E nós podemos detectar isso muito fácil nos missionários, graças a Deus. Existem muitos que trazem esse zelo consigo e mostram através do seu ministério. Se for possível para você, reze para que nasçam mais pregadores, que nasçam mais profetas, profetisas, porque tem muita mulher, graças a Deus, que está nascendo aí, que está aparecendo, que, meu Deus do céu, são grandes exemplos, né, que acabam se tornando grandes referências para nós, como é o caso da Alessandra Santos, muito boa, uma profetisa dos nossos tempos, que precisa aí ser, que precisa das nossas orações também. Assim como tenho Eudes, Moisés Rocha, Anderson Reis, Hélio Maria, Cal Tedesco, Irmão Trovão, todos esses irmãos aí que estão em destaque, mas aqueles que não estão em tanto destaque assim, né, ou aqueles que nunca estão em destaque, mas que também lutam pela verdade, reze uma Ave Maria por esses. Reze por esses. Para que nós nunca deixemos o zelo pelo sagrado de lado. Que nós nunca deixemos de fazer aquilo que Deus nos pede com amor, com zelo, com fervor, com ardor missionário dentro de nós. Porque é isso que queima, é isso que nos impulsiona. Muitas vezes a gente quer ficar deitado, mas o ardor missionário nos impulsiona a fazer mais. Então, se você puder, compartilhe o vídeo, né? Se você puder e quer ajudar esse miserável pregador, vá lá no meu canal do YouTube, divulgue o canal, peça inscrição para aquele canal,
Fala para as pessoas o conteúdo que tem lá, escolha um dos conteúdos lá, existem várias playlists lá que você pode divulgar à vontade. Divulga, sabe? Faz acontecer lá no YouTube, né? Dentro do seu Facebook, do seu Instagram, do seu Twitter, sei lá qual a rede social que você usa. Mas, se possível, multiplica. Não para o prestígio ou fama desse miserável. Não. Para que outras pessoas que necessitem ouvir o que está no conteúdo que você escolher, possam também ter uma experiência de crescimento com Deus. Possam ser mais fiéis e aí a gente comece a acabar com esta apostasia que existe hoje dentro da igreja. Acabar com essa falta de zelo, com esse desleixo das pessoas. Lúcio, mas a sua pregação é muito dura. Então escolhe um outro. Escolhe um outro que tenha uma linguagem melhor. Não tem problema. Importa que as pessoas alcancem essa experiência. Eu falo isso, irmãos, por causa do conteúdo do livro hoje. Se Jesus voltasse hoje, onde eu estaria? Essa é a grande pergunta com a qual eu encerro essa transmissão. Se Jesus entrar hoje pela porta da sua casa, ele vai encontrar quantas pessoas? Quantas ele vai levar? Quantas vão ficar? Pense nisso. Quinta-feira, irmãos, o último capítulo do livro Adorável e Misterioso Espírito Santo. Nós cremos que vai ser uma bênção, né? Não deixe de divulgar aí. Na quinta-feira, às 17 horas, estaremos aqui de novo pelo Facebook, né? Que é mais prático para depois replicar no YouTube. Então, não que tenha qualidade. A qualidade do YouTube é muito superior na transmissão do que pelo Facebook. Mas, como aqui é prático, então nós escolhemos aqui. Rezo por esse miserável pregador, multiplique a graça e não deixe de pensar nessa pergunta. Se Jesus entrar pela porta da minha casa hoje, quantas pessoas tem dentro da minha casa? Quantas ele levará? Quantas ficarão? Deus abençoe. Até quinta-feira, se Deus quiser.